Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a quem é de direito. Cumprimento a igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus. Tem assembleia aí, irmãos? Convido a vossas igrejas a abrir as vossas Bíblias em Isaías, capítulo 44, versos de 1 a 5. Isaías 44, versos de 1 a 5. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e rios, sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como os salgueiros junto ao ribeiro das águas. Este dirá, eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu estou em tua casa, Pai. Eu estou na tua presença. Estou aqui, Senhor, para te pedir, fale com a tua igreja, como o Senhor falou no meu coração. Eu quero, Senhor, entregar o que o Senhor colocou no meu coração para a tua igreja, para que nós possamos despertar e entender que a maior necessidade nossa, dos nossos dias, é um verdadeiro avivamento espiritual dentro da tua palavra. Eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém. Podeis assentar, meus irmãos? E agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao pastor pela confiança. Irmão Sebastião pelo convite. Dizer que eu me coloco perante a igreja com muito temor e tremor. Para poder expor sobre a palavra do Senhor. Como eu sempre digo, não é bem mais fácil estar ali tocando, louvando ao Senhor. Mas cá estamos porque Deus quer. Quero cumprimentar também meu amigo, pastor Isaac Martins. Cumprimentando ele, eu cumprimento a sua esposa, a Sônia, o Cefas, que o acompanha. O Mateus também, né, Mateus? E a sua esposa. Deus abençoe a todos que estão aqui. Meus irmãos, quando o irmão me chamou para pregar, eu comecei a buscar um texto para poder falar o que Deus tinha para falar para a tua igreja. E eu olhei Salmo 121. Eu comecei a fazer um sermão sobre Abacuque. Até comentei com o Tiago, né, Tiago? Mas Deus não queria falar isso para a igreja. E essa semana Deus tocou profundamente no meu coração para falar sobre a maior necessidade da igreja atual, um verdadeiro avivamento. Eu sei que não é fácil pregar sobre avivamento, sobre a necessidade da igreja de buscar um verdadeiro avivamento. Mas eu quero que a igreja entenda que antes de falar com os irmãos, Deus primeiro falou no meu coração. Deus primeiro me corrigiu. Deus primeiro me fez entender que eu necessito buscar um verdadeiro avivamento para a minha vida. E Deus me fez entrar para dentro do quarto e dizer, Deus, faz de novo, Senhor, como o Senhor fez lá atrás. Muitas das vezes nós ficamos com bastante saudosismo pelo passado, de como a igreja suportou e chegou até onde chegou até a nossa geração. A gente fica bastante saudosista quando nós lembramos de Charles Spurgeon, John Wesley, Moody, grandes homens de Deus, Savonarola, Jonathan Edwards, foi o precursor do avivamento da Inglaterra. Mas a gente tem que entender que o Deus não mudou, que aquele Deus que fez grandes coisas lá atrás é o mesmo Deus que está aqui. É um Deus que tenta nos despertar a buscar um verdadeiro avivamento. Não uma busca por uma histeria coletiva ou uma esquisitice espiritual, mas uma busca por um verdadeiro avivamento, por uma mudança de vida, para que a gente possa não só impactar a nossa vida, mas também impactar a nossa nação brasileira.
A igreja brasileira cresceu numericamente de forma estrondosa, de um jeito nunca antes visto. Porém, nada adianta, porque a gente não consegue influenciar a nossa nação. Cada dia que se passa, os crimes aumentam na cidade, a corrupção aumenta. Então, por que a igreja tem crescido tanto se não tem impactado na nossa nação? Temos números, mas nos falta uma coisa grandiosa, que é o poder de Deus. Temos grandes ajuntamentos, grandes congressos, grandes seminários, mas nos falta, sabe o que, meu irmão? Um verdadeiro quebrantamento do coração. Temos muita fala em cima dos púlpitos, mas pouquíssimos evangelhos. Temos muitas pessoas eloquentes, mas sem evangelho dentro do coração. Pregamos muitos aos ouvidos e bem pouquinho aos olhos. Nós precisamos buscar de forma tremenda, de forma todos os dias, um verdadeiro avivamento. O nosso cenário hoje é de uma vasta multidão que corre freneticamente atrás de bênção todos os dias, mas ele esquece de buscar o abençoador. Ele quer as suas bênçãos, mas não quer o abençoador. Uma multidão que é fascinada por riqueza na terra e se esquece da riqueza no céu. Uma multidão que corre atrás de milagres, mas não conhece nem um pouco o Deus de milagres. E eu tenho algo para te dizer nessa noite, meu irmão. Avivamento não é uma busca das bênçãos de Deus. Avivamento é uma busca contínua, um arrependimento profundo pelos nossos pecados. Nós poderíamos ter todas as dádivas do mundo, poderíamos ser pessoas saudáveis todos os dias, experimentar grandes milagres nas nossas vidas, mas se Deus não for o centro da nossa vida, de nada tem valor. Avivamento não é uma histeria coletiva, não é uma esquisitice. Avivamento não é correr atrás das últimas novidades gospels do mercado da fé. Avivamento é uma manifestação soberana e sobrenatural da presença de Deus manifesta em nosso meio. Esse avivamento, ele tem que gerar um quebrantamento, ele tem que gerar um arrependimento, gerar uma sede pela santidade, voltando a igreja de Deus para a palavra, voltando a igreja de Deus para a oração. Como o hino que a irmã pregou, nos falta, cantou, quer dizer, falta a gente voltar a orar mais. Falta a gente voltar a buscar mais de Deus, porque quando a igreja experimenta o poder do Espírito Santo, a igreja impacta o mundo, transforma a sociedade. E nesse avivamento a gente tem que crer, a gente tem que buscar, a gente tem que orar, a gente tem que ansiar por isso. E eu quero falar sobre esse avivamento com você nessa noite. O texto que nós lemos vai nos trazer 4 verdades sobre o avivamento. A primeira delas é o avivamento é uma promessa de Deus. A segunda é um avivamento, é uma necessidade da igreja. A terceira verdade, o avivamento precisa ser buscado ansiosamente pela igreja. E a quarta verdade, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. A promessa de Deus, o versículo 3 vai nos dizer: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Meu irmão, o avivamento é uma promessa de Deus e ele tem 2 características. O avivamento é uma promessa segura. Quem te prometeu não foi o homem para mentir. Quem prometeu não foi o pastor dessa igreja. Quem prometeu não foi uma denominação. Quem nos prometeu não foi o pastor presidente do campo, não. Quem nos prometeu um avivamento é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Criador do universo. É o Rei da glória e o Senhor que reina para sempre. Essa promessa é segura. E nenhuma força na terra, nem sobrenatural, é capaz de deter os passos de uma igreja cheia de Deus. A pobreza, a perseguição, nada disso faz a gente voltar para trás quando a nossa igreja é cheia do Espírito Santo de Deus. No passado, no Sinédrio, a gente vai ver que a partir do governo de Nero, começa uma perseguição tão grande contra a igreja. Os imperadores romanos então começam a massacrar os crentes, a matar os crentes em praça pública, tentando acabar com o evangelho. Mas olha para cá, quanto mais o sangue era derramado, alabaçou, mais a igreja crescia.
Conforme um cântico do Luiz vai nos dizer, obra santa ninguém detém. Ou seja, obra de Deus não vai parar. É uma promessa de Deus. É uma promessa do Todo-Poderoso. E essa obra tem que continuar. No ano de 1553, na Inglaterra, Maria Tudor assumiu o trono. Maria Tudor era conhecida como Maria Sanguinária. Ela reinou após o seu irmão, que morreu precocemente aos 16 anos. O primeiro mandato dela foi mandar prender todos os líderes cristãos naquela época. Os 3 maiores líderes cristãos foram presos, eram eles Midley, Cranmer e Latimer. E muitos outros então precisaram sumir, fugir para não serem mortos por Maria Tudor. Aprove a Deus que Maria Tudor governasse pouquinho. Ela morreu em 1558. E 5 anos depois a sua irmã assume o trono, Elizabeth. Ela governou de 1558 a 1603. E o primeiro decreto dela foi: volta todos os foragidos para dentro da Inglaterra. Tendo então contato com a reforma na Genebra, começou uma grande reforma naquele local. As 4 exigências daquele povo era uma igreja com doutrina pura, uma igreja com liturgia pura, uma igreja com governo puro e uma igreja com a vida pura. Eles então desencadearam na Inglaterra um dos maiores e poderosos avivamentos e reforma. A reforma mais chamada como o movimento dos puritanos. Ei, olha para cá, quando aquela governante pensou que estava acabando com a igreja, Deus permitiu a sua igreja continuar marchando, vitoriosa e resoluta rumo ao céu. Essa promessa é de Deus. É Deus que nos prometeu um avivamento. Em segundo lugar, essa promessa não é só segura, como ela também é abundante. Verso 3 vai nos dizer que Ele vai derramar torrentes, ou seja, muita coisa. Note que está falando de um derramamento bem abundante. Talvez o nosso maior problema é limitar o agir de Deus segundo as nossas experiências. É limitar o agir de Deus segundo nós, que somos bastante limitados, mas Deus não. Deus, Ele é ilimitado. Deus é grandioso. A mais audaciosa oração já feita na história da igreja foi feita por um homem preso que dizia, e aquele homem dizia para a igreja que ela não fosse tomada, não da plenitude de Deus, mas de toda a plenitude de Deus. Paulo estava dizendo, a igreja vai ser tomada por o maior de Deus, por mais de Deus. Então eu te pergunto, quem é esse Deus que prometeu? Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Ele é imutável. E Ele nos prometeu que vai nos dar o avivamento. E a gente precisa esperar e buscar esse avivamento de forma estrondosa. Quando a gente pensa que Paulo está delirando, ele fala logo em seguida que aquele que é poderoso para fazer mais, não mais, mas infinitamente mais. Eu creio, irmãos, um derramamento espiritual, um derramamento de torrentes de água sobre o sedento, de uma igreja que vai se levantar como algo nunca visto antes na sociedade. No século passado, havia uma família muito pobre, que tinha 7 filhos. E o chefe daquela família morreu aos 41 anos, deixando 7 filhos e a sua esposa grávida com 36. Muito pobre, então, ele levanta um menino bem pequeno e diz que vai sair para trabalhar, porque ele vê que os credores estão batendo na sua porta todos os dias, querendo dinheiro para poder pagar as contas do pai que deixou. Então ele vai para Boston num dia e começa a frequentar a escola bíblica dominical. E lá na escola bíblica dominical, o professor era Edward Kimball, que vai na sapataria onde ele trabalha e fala para ele que Cristo o ama e que Cristo pode fazer muito mais para ele. Esse moço então olha para Edward Kimball e diz, eu quero ser esse homem que Deus pode fazer muito mais. Esse homem então começa a pedir para Deus fazer mais na vida dele. Ele sai correndo, entra dentro de uma casa, se joga no chão e pede, Deus, eu quero ser essa pessoa que o Senhor vai se levantar. Eu quero ser essa pessoa que o Senhor vai levantar em meio a essa nação. Ele começa então a pedir Deus para ser usado por Ele. E ele começa a sentir ondas como se fosse de choque passando pelo seu corpo.
Não aguentando mais, ele fala: Deus, está bom, eu não aguento mais. E quando aquele homem se levanta, aquele homem era Dwight Lyman Moody, o maior avivalista de todos os tempos. O homem que conseguiu levantar 500 mil pessoas para Cristo. Ele conseguiu ganhar 500 mil pessoas para Cristo. O Deus que fez isso na vida de Moody é um Deus que pode nos fazer levantar a nossa nação mais uma vez. Ei, olha para cá. A gente precisa buscar esse avivamento ansiosamente. A gente precisa buscar todos os dias esse avivamento. Porque só o Espírito Santo pode convencer o pecador. Só o Espírito Santo pode mudar o pecador. Só o Espírito Santo pode trazer uma mudança tão grande para o nosso meio. Só o Espírito Santo pode fazer algo extraordinário na nossa vida. O avivamento, irmão, entenda, isso não é para o mundo, é para a igreja. Mas uma igreja avivada é capaz de transformar o mundo. Uma igreja avivada é capaz de mudar o mundo. E a gente precisa buscar a Deus todos os dias para ser cheio dele. Precisamos buscar a face do Onipotente. Precisamos buscar Ele, porque Ele não mudou. O mesmo Deus que fez tudo isso no passado está aqui e pode nos fazer ir além, pode nos fazer vencer, pode nos fazer ir muito além. A segunda verdade do texto é que a gente precisa buscar esse avivamento. A gente precisa buscar esse avivamento de forma estrondosa. A gente precisa buscar esse avivamento todos os dias. Porque a gente precisa ansiar pelas torrentes de águas que o Senhor pode descer sobre a nossa vida. Infelizmente, as nossas igrejas têm se colocado como o impedimento para Deus usar. Porque entre a terra seca e as nuvens de Deus, algo que impede Deus de fazer algo mais para nossas vidas, que é o nosso pecado. A igreja atual, infelizmente, ela não mais chora pelo pecado. Ela começa a entender o pecado como se fosse algo bom. E a gente precisa entender que os nossos pecados encobrem a face de Deus de olhar para nós. Os nossos pecados encobrem Deus de nos usar. E a gente precisa buscar esse avivamento como uma necessidade para nossas igrejas. A gente precisa entender que o símbolo que está nos mostrando aqui é como se fosse a água sobre a terra seca. Então a gente precisa buscar para Deus entender e pedir perdão pelos nossos pecados todos os dias. Pedir perdão a Deus porque a gente peca todos os dias. Só o Espírito Santo é capaz de nos convencer dos nossos erros. Será que Deus está indiferente, meu irmão? Ou será que nós estamos sendo muito compacto com o pecado? A gente tem se tornado muito inferior a ponto de achar que o pecado é normal em nossas vidas e não é. A realidade das nossas igrejas é que a gente não vê um quebrantamento pelos nossos pecados. Se a gente pensar a igreja atual, o índice de pessoas que terminaram seu casamento, que divorciaram, é o mesmo índice de pessoas que não estão na igreja. O índice de rapazes e moças que fazem sexo antes do casamento é o mesmo índice que está fora da igreja. O índice de pessoas que se dizem cristãos e são desonestos está aumentando a cada dia. Infelizmente, as nossas igrejas precisam entender que o pecado nunca deixou de ser pecado. Que os pecados nunca deixaram de ser pecado. Que Deus continua colocando um ponto onde há pecado que nos faz separação de Deus. A gente precisa buscar a Deus todos os dias para pedir perdão pelos nossos pecados. Enquanto a gente não colocar a nossa boca no pó e reconhecer que carecemos de Deus e buscar a Deus a sua graça todos os dias, Deus não vai trazer um avivamento para nós. Se nós lermos as histórias, a gente vai entender que o avivamento sempre foi precedido por choro, sempre foi precedido por um grande arrependimento. E eu não estou falando, irmão, de um arrependimento epiderme ou superficial, mas a gente está falando de algo profundo, uma tristeza profunda pelo pecado. O avivamento precisa produzir em nós uma santificação, porque o próprio Deus não comunga com o pecado.
a luz não comunga com as trevas. A gente precisa entender nisso. A terceira verdade deste texto é: o primeiro, o avivamento é uma promessa. O segundo é uma necessidade. A terceira verdade é: o avivamento precisa ser desejado ardentemente pela igreja. Volte ao verso 3, vai nos dizer: a terra seca e sedento. Nós sabemos, meu irmão, que a sede é diferente da fome. A fome, a gente, quando não faz uma refeição, se a gente segurar mais um pouquinho, o estômago para de doer. Se a gente tomar uma água e for vivendo, a gente vai vivendo tomando água. Mas a sede não, a sede ela é dura. A sede ela é implacável. A sede golpeia, ela esmaga. A sede mata. Então o texto vai nos dizer que a gente precisa voltar para Deus como tendo sede pela terra seca. Sabe quando teremos um avivamento? Quando tivermos sede pela volta de Deus. Quando tivermos sede para nossa alma bramar por Deus nela. Quando a gente estiver sedento, não da bênção de Deus, mas do abençoador. Não da dádiva de Deus, mas do doador. Não de coisas, mas sedentos de Deus. Nunca houve qualquer avivamento que não tenha sido precedido por oração. Temos que anseiar por isso. Temos que buscar isso todos os dias da nossa vida. O avivamento que teve em Kwazizambo, na África do Sul, em 1966. Havia um pregador naquela região que se chamava Erle Stinger. Ele armava a sua tenda todos os dias para poder pregar para os Zulus. Aquele povo que era uma tribo que era muito feiticeira, que buscava poderes malignos todos os dias. E ele então começa a armar aquela tenda todos os dias e pregar a palavra do Senhor. Se aproxima dele então uma mulher e pergunta para ele: o que o Senhor está dizendo? Ele fala: eu estou dizendo que tem um Deus que é infinitamente mais. Tem um Deus que é capaz de fazer muito mais. Essa mulher então vira para ele e diz: vamos lá em casa então. Minha filha está endemoniada. Ela está amarrada num tronco porque ela não consegue ficar quieta. O pregador então, como todos, sente um calafrio e começa a andar até a casa daquela mulher. Chegando lá, ele chama outros missionários e começa então a orar para Deus tirar o espírito mal daquela mulher. Mas Deus não aprove a Deus tirar o espírito mal daquela mulher. Então eles colocam aquela mulher dentro de uma fazenda, dentro de uma casa, e ela quebra toda a casa. Então esse missionário volta e diz: não, eu não vou ficar mais aqui, porque Deus não quer eu aqui. Deus então fala para ele: não abandone o barco, busque mais um pouquinho, ore mais um pouquinho. Aquele homem então começa a se reunir com os outros missionários, e eles começavam a orar por 3 vezes seguidas durante 3 meses. 3 meses eles choravam, eles haviam lágrimas nos seus rostos todos os dias, pedindo a Deus um avivamento. Aqueles mesmos missionários que se frustraram com Deus estão agora chorando pelos seus pecados, pedindo a Deus um avivamento. Depois de 3 meses, então, uma jovem interrompe a oração e diz: pastor, o Senhor já pregou que Deus faz maravilhas no passado. O Senhor já pregou que o Espírito Santo desceu com poder na nossa igreja. O Senhor já pregou e tem nos ensinado que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então vamos ajoelhar e clamar: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Desce mais uma vez, Senhor. E naquela semana o Espírito Santo foi derramado naquele lugar. Poderosamente, os feiticeiros começaram a vir correndo, perguntando o que estava acontecendo, querendo participar. Naquele lugar foi conhecido como o verdadeiro avivamento da África do Sul, onde 12.000 pessoas foram voltadas para Cristo. Deus faz quando a gente se reúne para orar com sede de Deus. Quando a gente volta para Deus com sede. Entendo, o avivamento precisa ser precedido por sede de Deus. Eu quero concluir então trazendo o 4º aspecto, que é esse avivamento, ele traz coisas extraordinárias. Eu preciso correr. Para a igreja. Esse avivamento, ele traz coisas extraordinárias para a igreja. Note comigo que no verso 4 vai nos dizer: eles brotarão como a relva, nova como o salgueiro, junto às correntes de água. Há muitas igrejas hoje, irmão, que precisa
ter um avivamento para poder ter o crescimento. Há igrejas que passam um ano sem ganhar uma alma para Cristo e não entendem que é Deus quem faz o crescimento, é o Espírito Santo que faz o crescimento para a obra. Quando a gente experimenta o verdadeiro avivamento, o próprio Deus trata de fazer o crescimento para a obra. O próprio Deus trata de tocar os corações e trazer para dentro da obra. O missionário Ronaldo de Almeida Lidório, o homem de Deus, ele foi plantar uma igreja lá em Gana. E ele fica 3 meses orando e jejuando, pedindo a Deus uma estratégia. Pedindo, Deus, eu preciso de uma estratégia para poder pregar. Depois de 3 meses, Ronaldo então começa a buscar esse povo para poder pregar a sua palavra. Deus então começa a fazer o seu primeiro milagre. Sabe o que foi? O povo não aprendeu o nome de Ronaldo. O povo não conseguiu falar o nome de Ronaldo. Então eles colocaram um novo nome no missionário que se chamava Ronaldo. E agora esse missionário começa a ser chamado de Umborbe. E o significado de Umborbe é o homem que diz que Deus existe. Ou seja, a estratégia de Deus foi trazer o nome dele diferente para poder trazer pessoas para Cristo. E então quando as pessoas chegavam perto dele, ele dizia, qual é o seu nome? Ele falava, o homem que diz que Deus existe. Deus que dá estratégia para o crescimento da igreja. O Espírito Santo é o que dá estratégia para o crescimento da igreja. Entenda isso, irmão. É Deus que dá o crescimento. É o Espírito Santo que traz o crescimento. O quarto resultado, além do crescimento, é que as pessoas começam a dizer que faz parte do Senhor. As pessoas vão começar a dizer que faz parte do Senhor. Verso 5 vai nos dizer, pertenço ao Senhor, o outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá na própria mão do Senhor, tomará para si o nome de Israel. Olha ao nosso redor, irmãos. Nós somos algumas centenas de pessoas aqui nessa noite. Nós conseguimos imaginar o tamanho do impacto que seria se a nossa igreja experimentasse um verdadeiro avivamento, a ponto de transformar não só a Aparecida de Goiânia, não só Goiânia, mas o Goiás, o Brasil. Quando todos nós nos levantamos para dizer que nós somos do Senhor, pessoas vão entender o quanto Deus é grande. Quando nós começamos a sair pelas ruas, pelas esquinas, pelos becos e vielas dizendo, eu sou do Senhor. Quando a gente começa a entrar nas universidades dizendo, eu sou do Senhor, o mundo é impactado pela igreja. O Evangelho é poder de Deus para a transformação. Não depende do nosso conhecimento, não depende da nossa eloquência, não depende das nossas estratégias, depende de Deus. Então, se a gente não conseguir pregar bem, abra a sua boca e diz, eu sou do Senhor. Isso que vai trazer a transformação. Talvez você olhe para mim e diz, pregador, mas eu não fiz teologia, eu não tenho conhecimento assim da palavra. Ah, mas eu vou te dizer uma coisa, não tem metodologia que faça a gente ganhar mais almas do que a gente proclamar que nós somos do Senhor. Irmãos, o que a gente tem é suficiente para trazer uma transformação no mundo. E tem mais um resultado. O último resultado é quando Deus traz um avivamento para a igreja. Ela traz o crescimento numérico. Ela traz um testemunho do evangelho verbal. E ela traz um testemunho do evangelho de vida. Há quantas pessoas que estão aqui dentro que antes de ser evangélico era um bebum de rua, era um drogado. Olha só o quanto a transformação do evangelho traz para nossas vidas. É tempo da gente voltar para Deus e pedirmos para Deus um verdadeiro avivamento em nosso meio, para podermos pregar a sua palavra cheios de Deus, para podermos ter um testemunho de crente verdadeiro. Amém? Deus abençoe.